Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aos nossos queridos pedráticos. Você é a razão da gente estar aqui, gerando esse conteúdo, criando esse podcast aqui para falar de pedra mais leve, mas também para registrar, né, um bom conteúdo, um bate-papo interessante que vai agregar valor à sua vida. Nós estamos hoje aqui nessa linda sexta-feira de inverno. Já é inverno, já, Saulinho? Ou é outono ainda? Acho que é outono ainda, né? Muito bem. Nessa gostosa sexta-feira de outono, o clima está mais ameno, né? Tá mais ou menos aí. Tem dia que faz mais frio, tem dia que esquenta um pouco mais. E hoje eu estou trazendo um cabra quente aqui. Eu costumo colocar uns apelidos nos caras e o negócio pega, bicho. Esse cara aqui é o homem destemido. Esse cara é o destemido. O nome dele é Léo Camargo. Como é que você tá, meu querido Léo? Meu amigo Bruno, a todos aqueles que estão nos acompanhando, um prazer enorme de estar aqui nesse bate-papo maravilhoso no Pó de Pedra, que é referência aqui na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, justamente na cidade da Pedra do Mármore e Granito. Tem feito um grande trabalho aqui com relação aos movimentos políticos, aos movimentos que traz o debate para a nossa sociedade, não só de Cachoeiro de Itapemirim, mas também do Brasil. Então, um prazer enorme de estar aqui com o Bruno, uma das referências da nossa cidade. Ô, meu irmão, obrigado pelas palavras, a gente se sente honrado, né? Você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, está conhecendo essa carinha bonita aqui, ó. Não sei nem se eu escovei os dentes, acho que eu escovei. Tá tudo certinho, né? Na câmera aí não tá aparecendo nada errado não, né, Saulinho? Não. Eu comi um negócio ali, uma sobremesa. Você que está chegando pela primeira vez aqui, você já acompanha a carreira do Léo Camargo, é fã do Léo Camargo, ou você não gosta do Léo Camargo, veio ver aqui que ele está falando, veio xeretar aqui para mandar para os antagonistas, você é bem-vindo, meu irmão. Você gosta de política, você acompanha a política, curta, comente, compartilhe, interaja com o nosso canal aqui, siga o nosso canal. Eu estou falando para você, olhando nos seus olhos, ó, regalando o zoião aí. Siga o nosso canal, porque o nosso canal vive de audiência. Aqui no YouTube funciona assim, cara. A gente precisa performar legal, a gente precisa entregar e graças a Deus, cara, nesse quesito a gente está surpreso. Nosso projeto tem pouco mais de 5 meses e nós já batemos mais de 460 mil contas alcançadas nos últimos 60 dias, sem nenhum tipo de impulsionamento, só no orgânico, só entregando conteúdo de qualidade, né não, Ícaro? Aí é bom, aí cresce. Eu sei que falando perto de você, meus números são módicos, que eu sei que você tem conteúdo aí que já bateu 1 milhão já. Mas a gente aqui na modéstia, né, pezinho um de cada vez, o YouTube crescendo, a gente está aqui fazendo um trabalho isento também, a gente não foi procurar nenhum apoio. Por isso que nós temos, Léo, a liberalidade de receber aqui pessoas de diversas matizes políticos para conversar. O nosso lema principal aqui é falar do mercado da pedra, né? Eu sou da pedra, trabalho com pedra. Nós estamos aqui promovendo a pedra. Essas empresas que participam conosco aqui, nossos patrocinadores, são empresas que operam no mercado da pedra. E a nossa intenção é oportunizar a gente falar de desenvolvimento, falar de economia, falar de emprego, falar de renda, falar de crescimento, de expansão. E, com certeza, você é um cara que um rapaz novo, né? A gente brinca, um menino novo, mas um político de alto gabarito. E eu te chamo de um homem destemido porque, desde que te vi operar na política, você escolheu uma posição, se posicionou. Essa posição ela agrada a alguns, desagrada a outros, mas ela cumpre um papel na sociedade. Eu queria começar conversando com você, Léo, para quem não te conhece, para quem te conhece também, ouvir de você essa história. Como começou a sua trajetória na política? Da onde veio esse mosquitinho que te mordeu aí? Mais uma vez, agradecendo a oportunidade de estar aqui junto com você, Bruno, nesse bate-papo. Esse interesse na política começou em 2016. Coloquei o meu nome à disposição como candidato. Você tinha 18 anos? Eu tinha 24 anos. Então 24 anos. Sabe 24, anos 25. Hoje eu tenho 34 anos. Muito bom. Então, em 2016, a convite de um rapaz, eu coloquei o meu nome à disposição para ser candidato aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Confesso que eu nunca havia entrado dentro de uma prefeitura, nunca tinha sequer entrado dentro da Câmara Municipal, mas eu tinha um anseio pela renovação política, a gente acompanha a política de muitos anos, e eu coloquei o meu nome à disposição, e na primeira eleição, né, sem ser conhecido na cidade, eu obtive 967 votos. Fiquei como primeiro suplente, não venci as eleições, faltou apenas
algumas dezenas, acho que uns 35 votos para ganharmos a eleição. Não foi daquela vez 2016 e nós nos empenhamos mais um pouco e chegou 2020 nós tivemos 2.100 votos. Então mais que dobrou. Logo após, outros desafios aconteceram. Como vereador, me dediquei muito em Cachoeiro de Itapemirim, me dediquei como vereador de 2021 a 2024. E em 2024, eu já não queria mais ser vereador, eu queria ser prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, com os meus 32 anos, 33 anos. E nós obtivemos aí na casa dos 24 mil votos, ficando em segundo lugar. Mas, Léo, você falou eu queria. E agora que eu vou te dar uma alfinetadinha pro bem aqui. Mas isso não é o povo que quer? É o povo que quer. Mas aí você que se colocou na frente do povo, como é que foi esse negócio? Não, nós colocamos... Esse é um modo de falar, né? Porque quando, na verdade, nós andamos na rua, a população pede isso. Você olha e conversa com as pessoas falam, Léo, há necessidade de uma renovação. Uma renovação também consistente. Porque não adianta colocar pessoas que se dizem uma renovação e quando chega lá é o mais do mesmo. Então, eu estou à disposição. Como você disse no início, o meu posicionamento sempre foi um só, é sempre ficar do lado do povo. Claro que existe um sistema político por trás de tudo o que acontece nos bastidores, não só de uma cidade, do estado e também do país, mas fiz questão de não me aliar ao sistema político, pago um alto preço, mas eu vejo que compensa. Ô, Léo, você foi talvez o único, ou um dos únicos, que teve um mandato aí de vereador, né? Foi você e, se não me engano, o próprio Júnior Corrêa, que hoje é vice-prefeito, que se mantiveram do início ao fim num papel de oposição, né? A prefeitura local aqui. Tem gente assistindo a gente de todo lugar do Brasil aqui, graças a Deus. Nós temos pessoas que gostam do assunto pedra, que têm gostado da forma como a gente aborda as coisas aqui. E eu, como eu te disse, o nosso intuito aqui não é ficar falando só da política local, porque às vezes o cara que é de São Paulo, que é do Rio, que é de outro lugar do Brasil, talvez não vai entender a nossa dinâmica aqui. Mas, em linhas gerais, você se tornou político, né? Participou dessa primeira eleição e depois da segunda eleição, num momento, Léo, de muita efervescência no país, né? Não se falava, a gente é garoto, você é mais novo que eu há algum tempo, mas até mesmo na época de faculdade da minha tenra juventude aí, dos 20 e poucos anos, a gente não tinha um posicionamento político direita e esquerda tão evidente como na época que você se elegeu. Foi uma época, a gente tinha passado por um impeachment do PT, nós tínhamos passado por um governo de transição Temer, a eleição de Bolsonaro. A gente assistiu uma ruptura com o sistema e aí sim o povo começou a entender o que o pessoal começou a acompanhar um pouco mais política. E as próprias redes sociais foram ajudando isso, né? Porque antes você só apareceria na televisão para dar uma entrevista ou comprando o horário, né? Você não teria como ter o seu rosto conhecido como é hoje. Como que você entende? Eu queria pegar nesse ponto com você. O que é ser um político nesse momento, nesse tempo? Quais são os desafios? Como você utilizou o seu posicionamento e se manteve fiel a ele? Qual o clamor popular? Porque você é um cara muito popular, talvez o mais popular da nossa região aqui hoje, em termos de visibilidade, de apoio, de voto, de receptividade. Não tem um canto da cidade que você vá, que você não adentre. Explica pra gente como é que foi essa transformação, né? Como é que o público se relaciona com a política, com o seu mandato, né? com o seu posicionamento político, com a direita, etc. A política é essencial para a humanidade. Não se consegue fazer nada na política não se consegue fazer nada na sociedade se não for pela política. Eu não sei se eu posso dizer que é felizmente ou infelizmente, porque eu acho que o cidadão ele teria que ter acesso a todos os meios que um poder público pode oferecer, sem que tenha que passar pela política ou por alguns políticos, né? Porque é o que acontece muito. Em 2016, eu já acompanhava alguns personagens na política, inclusive o nosso presidente Bolsonaro. Sempre observava o posicionamento dele, mas não era tão visível porque não tinha tanto acesso aos meios de comunicações. Como você disse, antigamente você só tinha informação através de alguns jornais e só era colocado aquilo que eles queriam colocar. O filtro, né? Isso. Filtro.
Pós a entrada fervente da internet, nós começamos a ter acesso a tudo o que acontece no Brasil. E nós que temos um pouco de raciocínio, nós conseguimos raciocinar o que é o certo e o que é o errado. Pelo menos na minha convicção. Eu tenho as minhas convicções, você tem as suas convicções, outras pessoas têm as suas convicções. Para mim, roubo sempre vai ser errado, corrupção sempre vai ser errado, ideologias, para mim, não tem tanta significância. Nós temos valores. Nós que somos de direitas, nós não temos ideologias declaradas, nós temos valores. E na maioria das vezes nós não queremos impor os nossos valores, nós defendemos aquilo que a gente acredita que é bom para a sociedade. De 2016 para cá, isso foi se fervendo ainda mais. Com a entrada de Bolsonaro em 2018, ganhando a eleição em 2018 para presidente da República, os posicionamentos começaram a ser mais concretos no Brasil. Você escolheria estar de um lado ou de outro lado. Aí você já começa a observar que a política não é mais só uma luta contra a corrupção. É uma briga entre o bem e o mal, sabe? Nós temos visto o que está acontecendo, algumas personalidades querendo empurrar de goela abaixo aquilo que eles querem que a sociedade aceita. E a gente está aqui como se fosse um pé na porta para não deixar acontecer. Né? Eles continuam lutando com as pautas deles e a gente fica aqui nos defendendo e fazendo aquilo que acha que é certo. Léo, eu observando em cima dessa pergunta que eu te fiz aqui, a sua leitura em como se posicionar como político, vem uma juventude aí, né? Uma juventude aí. A gente tem um grande expoente no Brasil que se comunica muito bem na juventude. Se quiser botar aqui, não tem problema não atrapalha não. Nós temos um grande expoente na direita aí, que é o Nicolas Ferreira. Né? Meu amigo. O Nicolas Ferreira, ele é seu amigo? Muito bem, amigo do nosso coração. Temos que trazer o Nicolas aqui, bicho. Ele que me ajudar, velho. O Nicolas demais. Aqui. Olha só. O Nicolas Ferreira é um concurso. O conteúdo que ele produz, a forma de se comunicar, ela transcende qualquer, assim, tem o normal e tem aquele muito acima da média. E não é por causa de um vídeo só, por causa do vídeo lá do Pix, por causa do vídeo. Não, o Nicolas, aonde ele vai, ele aglomera pessoas, ele causa um tipo de frisson, de engajamento. Ele liderou com mais pessoas, que eu não vou lembrar quem aqui, acho que com algumas outras pessoas, entre elas a própria Michelle Bolsonaro. Ele encabeçou movimentos de rodar o país, aí, uma caravana para conversar com jovens e tal. E você é uma figura que, se a gente for colocar no cenário aqui, se assemelha muito com esse posicionamento do Nico. Porém, eu quero que você assim me diga o que você enxerga como o seu sucesso na mídia, o seu sucesso nas redes sociais. A que se deve isso? O que as pessoas se identificam com você? Por quê? Eu não digo que o Nicolas é famoso, sabe? Eu acredito que o Nicolas é uma pessoa honrada, é um homem honrado. Isso vai muito pelo posicionamento. O Nicolas, o posicionamento dele, ele posta uns vídeos dele antes, quando ele era muito novo, ainda mais novo do que ele é hoje, e você vê que o posicionamento de um menino sempre foi o mesmo, até mesmo dentro da faculdade. Tem um vídeo dele, ele dentro da faculdade, ele dizendo que, para aquele montão de esquerdistas que estava lá, que vocês são hipócritas. Então, é uma posição que sempre veio lá de trás e permanece aqui na frente, aqui nos dias atuais. Então, não vai muito, as pessoas não enxergam o Nicolas como uma pessoa famosa, uma pessoa que se posiciona de uma vez só. E quando ele se posiciona, ele fala aquilo que representa as outras pessoas também. Você vê que esses dias gravou um vídeo e bateu cerca de 300 milhões de visualizações. Acho que, se não me engano, é o vídeo mais visto do mundo. Do mundo. Aí você vê algumas pessoas dizendo que como que ele pode ter tantas visualizações no mundo e esse vídeo não tem tantas pessoas que têm acesso à internet que conseguem ver
esses vídeos? É porque quando você vê um vídeo daquele dali, você quer ver mais de uma vez. Você vai vendo, vai vendo, vai vendo. E ele realmente é um bom comunicador. Ele fala aquilo que ele sente primeiro, que ele sabe, que ele defende, e aquilo que a população sempre também, a maioria, na sua maioria, sempre defende também. E você se considera um bom comunicador? Eu tracei esse paralelo pelo perfil, caras novos na política que tem uma pegada de enfrentamento. Eu te vejo muito assim. Eu nunca vou esquecer, eu já brinquei com você sobre isso, eu não esqueço daquele seu vídeo batendo panela, cara. Aquilo me marcou. Eu lembrei disso esses dias. Eu sou um dos caras que mais te sacaneia com esse negócio. Isso foi em 2017. Você foi lá numa rua que não estava calçada, aqui, ó, tô batendo panela. Eu só vou para, sei lá, o que você falou. Pois é, aquilo dali foi uma forma de me manifestar de um protesto contra a prefeitura que tinha ido no meu bairro, no bairro onde eu moro. Inclusive, quero mandar um grande abraço a todos os moradores do bairro Coramara e de toda a região ali. Eu fui lá, a prefeitura foi abrir um grande buraco na frente de uma escola. Eu era bem novo ainda. E a gente sempre pedia, poxa, conserta. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses e a prefeitura não foi lá consertar aquilo que eles fizeram. E, na verdade, abriu sem necessidade, só abriram por abrir mesmo. E eu falei assim, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou chamar a atenção desse pessoal. Se eles não vêm aqui a pedido, nós vamos chamar a atenção. E foi ali naquele início de rede social. E eu peguei e chamei 2 moradores. Um que mora na frente e um que mora mais na frente um pouquinho. E falei assim, olha, o único jeito de nós resolvermos isso daqui é chamando a atenção deles. E outra, não é só chamar, não é só chegar e gravar um vídeo, não. Nós vamos comunicar a eles que se eles não vierem resolver esse problema aqui, que não é nada, um problema muito simples, nós vamos para a porta da prefeitura, nós vamos ficar batendo panela lá até eles virem resolver o problema. Passou-se um dia, eles foram lá e resolveram o problema. Mas por que foram resolver logo depois do vídeo que nós gravamos, que nós nos posicionamos? Não era nem para ser assim, não precisava nem de eu ter gravado o vídeo. Era para eles terem resolvido no momento em que eu pedia, entrava em contato com a secretaria, com as secretarias responsáveis, e eles não foram resolver, só resolveram depois do vídeo. Então, todos os vídeos que você vê meu, não é apontando para uma pessoa, não é criticando, é sempre por alguém, sabe? É sempre por uma causa, e eu sempre vou fazer isso. Os meus posicionamentos sempre são direcionados a resolver um problema. E antes de eu gravar qualquer vídeo, eu comunico, tem como resolver esse problema? Aí fica enrolando, aí eu vou me manifesto. Aí causa todo o alvoroço e eles vão lá e resolvem, infelizmente. Mas, Léo, vamos lá. A sua experiência na política, e essa conversa aqui é amistosa, é amena, tá, cara? Eu tô trocando ideia mesmo pra gente entender a sua forma de pensar. A sua experiência no cargo público e nesse momento, por exemplo, que você não está com mandato, mas certamente vai ter um em breve aí, porque você é um político que é viável, né? Eleitoralmente viável. Você, com certeza, está plantando, tem uma caminhada que eu quero ouvir de você, que caminhada é essa, mas você sempre atuou na oposição. Não é mais fácil ser oposição do que ser situação? Talvez você não, esse crescimento, essa polêmica, a cobrança, ela não é assim, é mais confortável a gente bater do que a gente apanhar? O que é a sua visão sobre isso? Numa boa. Vamos colocar agora, o meu mandato de vereador e a atual gestão que estava à frente da prefeitura. Eu nunca fui oposição de ninguém. Nunca, na verdade, eu nunca gostei que me chamassem de oposição. Você é oposição ao Vitor Coelho? Pô, mas você era, Léo. Não, mas era no sentido do seguinte. O que é certo, eu vou sempre aplaudir o que é certo. O que é errado eu preciso cobrar, né? E quando você cobra o anseio da sociedade que paga imposto, que é necessário isso, diante da sociedade que paga imposto, quando eu cobrava, o Léo Camargo é oposição. Algumas pessoas até não entendiam isso, mas eu sempre resolvi os problemas, né? Como eu sempre falo para todos, antes de eu gravar qualquer vídeo, eu converso antes. Eu vou ao secretário e falo, olha, precisamos de resolver isso, isso, isso. E se eu vejo que ele está enrolando a população, que paga o salário do vereador, que paga o salário do secretário, que paga o salário do prefeito, aí eu me manifesto. E todas as vezes que eu me manifesto, resolve o problema. Aí sempre fui taxado como o Léo, o oposição. Mas, na verdade, eu nunca tive problema com o Vitor Coelho. Tinha problema com o prefeito Vitor Coelho. Você se dá bem com ele? Cara, nunca tive acesso pós
o meu mandato de vereador com o Vitor. Pelo contrário, ele me bloqueou na rede social, né? Então ele tem os interesses, não só eu, né, mas como centenas de cidadão que paga o salário dele, ele bloqueou também. Então eu acho muito feio isso. Isso daí eu nem quero polemizar, não. O meu negócio aqui não é polemizar, não. A gente está registrando essas impressões. Sim. Ser oposição, de certa forma, é um trabalho, entre aspas, porque não tem como. Eu costumo dizer o seguinte, você é dono de comércio, você continua lá com a fauna lá? Não. Não fechou, pô? Fechei. Pô, Porque eu não conseguia tomar conta das duas coisas, Vai deixar com ser sua vereador, esposa lá, rapaz. Não, minha esposa tem Mas 3 você tinha filhos. comércio. E você sabe que se o fiscal chegar lá, ele vai arrumar um problema para te notificar. Sim. Ah, o azulejo não está até em cima. Ah, isso aqui... Você sabe que é assim. Sim. O poder público tem ferramenta para tudo. Inclusive, eu tenho dito isso aqui. Eu costumo dizer que existem 2 tipos de leis. A lei normativa, que serve para normatizar nossa vida em sociedade. Tem que respeitar o sinal, tem que respeitar a vaga e tal. Certo. Agora, tem a lei punitiva. O que é a lei punitiva? É aquela lei que já nasce e você já está ilegal. Você já está ilegal nela. Então o cara sabe que tem 500... É isso, pô. É assim que funciona assim. Léo, deixa eu te falar uma parada. Eu sei que funciona assim. Olha só, eu já fui fiscal da prefeitura de uma prefeitura. Eu não vou falar o nome, não, porque você já sabe, mas não vou falar nesse corte aqui, não. Vou dar essa. Aqui. Teve um belo dia que os caras pegaram. Eu fazia posturas, obras e publicidade. Eles importaram uma lei lá, fizeram um estudo, pegaram a lei de Salvador e implementaram na prefeitura nossa lá. Rapaz, do dia para noite, deram um treinamento para os fiscais, do dia para noite, quase que 100% das publicidades da prefeitura estavam ilegais. Por quê? Porque, é uma lei punitiva, você já está ilegal, porque ela já nasceu para te deixar devendo ao Estado. Então, o que eu quero dizer? Quando eu digo isso, é porque a gente tem um caminho que se a gente quiser pegar, a gente pega a falha. E é nesse sentido que eu tô... Porque um dia você vai ser prefeito, um dia você vai estar no executivo de alguma forma. Talvez ser prefeito ou ser governador, quem sabe, você vai estar numa posição de execução. E aí? Você vai aguentar no lombo as críticas que você leva? Olha você só. leva pros caras? É bom você adentrar dentro desse assunto do seguinte. Antes... eu tive uma conversa política com alguns agentes da prefeitura. Uhum. Aí eu falei assim, poxa, vocês não me atendem. Eu peço para vocês fazerem alguma coisa a meu pedido e vocês não fazem. E eles falaram assim para mim, uma coisa política, eu entendo. Léo, nós não podemos te atender. Eu falei, poxa, mas eu fui eleito agora com mais de 2.000 votos. Eu não fui colocado aqui por ninguém político, foi pela população. A população confiou o voto dela a mim, então eu preciso trabalhar. Vocês precisam, como Poder Executivo, me dar a oportunidade de ajudar a população. Você estava no PL, né, Léo? Sempre fui PL. Tá, continua. Então, eles falaram, não, nós não podemos te ajudar, te atender. Aí eu falei, mas por que vocês não podem me atender? Eu sou um vereador. Aí eles falaram, porque você teve 2.100 votos sem a máquina na mão. Imagina se você tiver a máquina na mão. Aí eu falei, então vocês estão trazendo para o campo político, né? Um campo mais acirrado. Eu falei, olha, com isso daí vocês podem ficar despreocupados, porque se vocês estão achando que, mesmo vocês não me atendendo, eu não vou crescer na política, ou crescer na cidade, ou politicamente, vocês estão muito errados, porque se eu não for por um caminho, eu vou por outro. Se vocês fecham uma porta para mim, outra porta vai se abrir aqui. Então, eu achei muito desrespeitoso falar aquilo comigo, sendo um vereador. Falei, olha, então tá bom então. Vou continuar fazendo meu trabalho, fazendo meus pedidos a vocês. Não atender, eu vou mostrar para a população que não é eu que quero fazer, é vocês que não querem fazer. É a incompetência de vocês. Aí eles riram de mim e foram embora. Aí eu fui... fiz aquilo que tinha que fazer. Bom, mas isso que você acabou de falar agora é um registro e um recorte histórico. Eu quero falar do Léo hoje. O Léo fez uma decisão. Vamos falar de coisa boa. E está registrado, tá? Sim. Eu acho que você está posicionando. Eu que não quero ficar alimentando BO aqui. Vamos falar de coisa boa. Você apresentou seu nome num movimento político extremamente, assim, arriscado, né?
porque foi uma decisão que não foi amplamente pensada, com antecedência. Foi uma coisa em cima da hora mesmo, um movimento ali, e você disse eis-me aqui, né? Um termo que a gente conhece e gosta bem, e você deu show lá, né? Você veio e se posicionou, foi bem votado, ganhou uma expressão de todo tamanho. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência de ter disputado uma prefeitura, ter saído fortalecido, né? Bem votado, mas, muito embora, você ficou sem mandato, né? E a pior coisa que tem para um político é ficar sem mandato, né? Isso. Quando eu entrei na política... No auge da carreira. Quando eu comecei a galgar um espaço na política, eu tinha muita vergonha de falar que eu era político aqui na cidade. Até o ponto de um amigo, né, que eu tenho ele até hoje, meu amigo Ademir do Hortão, lá do Vilagem da Luz. Beijo pra você, Ademir do Hortão. Ele falou comigo assim: Léo, você nunca pode ficar com vergonha de falar que você é um político. Pelo contrário, todas as vezes que você se posicionar e dizer para as pessoas, até mesmo num momento de pedir um voto, de conversar com as pessoas sobre política, você tem que falar que você é político, mas que você é um político diferente. Não só falar, mas agir como um político diferente. Então, isso me ajudou muito. Me ajudou muito. Começamos como vereador, fizemos um trabalho único, ficando só do lado da população. O que o prefeito fazia de correto, a gente aplaudia. O que fazia de errado, nós cobrávamos. Esse é o papel de um vereador. Não é ficar à mercê de um prefeito, mesmo ele fazendo a coisa errada. E daí eu galguei esses 4 anos de vereador aqui na cidade de Itapemirim. E detalhe, eu não seria candidato a prefeito. Nós tínhamos um alinhamento dentro do nosso partido com o deputado Wellington Calegari, com o senador Magno Malta, com o deputado Gilvan da Federal, com Júnior Correia, que era vereador. E o nosso direcionamento era: Júnior Correia vai ser prefeito de Cachoeiro. Ok. De repente, o Júnior mudou de ideia, né? Disse que iria virar padre, que ia assumir um sacerdócio. Depois saiu da política. E lá olharam um para o lado, o outro para o outro, e falaram assim: quem vai? Aí, né, claro que, por questão de hierarquia, o deputado Calegari foi chamado. Ó, você tem a possibilidade de ser candidato a prefeito por Cachoeiro. E Calegari: olha, eu quero tomar conta do meu mandato de deputado. Ele ainda está no como deputado. E ele disse: olha, eu quero tomar conta do meu mandato. Aí olharam para mim e falaram assim: é você. E eu falei: eu vou. Aí as pessoas que estavam, né, meus aliados que estavam ali perto de mim, falaram: poxa, Léo, nós estamos fazendo pesquisas aqui a todo momento, você vai ser um vereador que vai bater um recorde de votação aí, estava batendo aí a casa de uns 4, 5% do eleitorado de Cachoeiro de Itapemirim, que é o que equivale aí aos 4 a 5 mil votos. E como que você vai deixar uma cadeira de vereador para assumir? Eu falei: não, cara, eu não quero ser vereador para sempre. Quero crescer, quero ser um vereador, quero ser um deputado estadual, um deputado federal, um governador, um senador, um prefeito e que, se der tempo, ser presidente da República. Eu não quero ficar aqui como vereador, igual tem vereador com 7 mandatos. Eu não quero ficar estacionado, não, e eu vou. E começamos um trabalho no mês, acho que foi no mês 3 de 2024, isso faltando poucos meses para começar a eleição. Então eu não tinha construído nada para a prefeitura. Mas eu sabia o que eu queria para a minha cidade, porque eu já era vereador, eu andava muito em todos os bairros, aquilo que você falou, eu tenho entrado em qualquer lugar, Zumbi, Corte Grande, Coramara, BNH, do bairro com mais defasado em questão social até o mais alto. Então, eu tenho entrado em todos os lugares. E começamos um trabalho. Nosso trabalho foi muito simples. Nosso trabalho foi só mostrar que nós éramos de verdade. Então, todo mundo aí tinha uma expectativa. De 5 candidatos que nós tínhamos, Léo Camargo vai ficar em último. Aí eu falei: não é possível que eu fico atrás do PT. Não tem lógica isso. E começamos a trabalhar. E quando abriu as urnas, 24 mil votos. E isso mostra que a população realmente quer uma mudança. O atual prefeito, Teodorico de Assis Ferraz, que nós respeitamos ao máximo. Você sempre vai ver eu respeitando o prefeito Ferraz, exceto quando fazia a coisa errada. E eu sempre, é o meu posicionamento, ninguém pode tirar isso. E a população precisa saber o que acontece. Ele, com o seu gabarito de 90 anos de idade, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no estado do Espírito Santo, reconhecido nacionalmente, ele ganhou as eleições
né? Mérito dele, foi o voto da saudade, foi aquilo que eu sempre falei também, né? As pessoas já não queriam escutar mais na rua sobre renovação política, porque os prefeitos que vieram pós-Ferraço há 20 anos atrás não fizeram progresso nenhum para a cidade. Pelo contrário, tudo que tem até hoje de velho é o que o atual prefeito tem. Mas você se frustrou, cara, em não ter ganho essa eleição? De maneira alguma. Eu saí dessa eleição no dia da apuração, no domingo, quando acabou e fechou as urnas. E eu agradeci muito a Deus, dentro da minha casa, junto com a minha esposa, com os meus filhos. E agradeci muito à sociedade cachoeirense, que me deu essa oportunidade. Não foi dessa vez, mas acredito que vai ser nas próximas. Aí eu tenho certeza que o nosso objetivo já está certo. É só continuar fazendo a coisa certa e mostrando para a população que realmente nós não viemos para ser mais um político, ser um político diferente. Agora, Léo, nesse período que você está sem mandato, né, começou no início desse ano, né? Sim. Nós já fomos 5 meses. Você foi trabalhar num cargo político, né, como assessor, não é isso? Sim. Do Gilvan da Federal. Deputado federal Gilvan. Deputado federal Gilvan. Sim. E que foi acometido recentemente de um problema, né, que é uma crítica que eu tenho, e eu falo isso com você no off, você sabe muito bem disso, eu sou de direita, não tem nem o que falar, né, não tem por que esconder isso, respeito quem pensa diferente, mas os meus valores eu não relego. Mas eu entendo uma forma um pouco mais amena de se posicionar. Sim. Né? Inclusive, a Bíblia que nós cremos diz que a língua ela é uma faca. Né? É um chicote. É um chicote. É um chicote, não é faca, não, chicote. É que eu estou misturando o versículo com o dito popular, né? Da faca de dois. Mas a língua é o chicote do corpo, da alma, né? E é muito sério o que a gente fala. Às vezes a gente releva. Eu na posição que eu estou aqui, Léo, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo, não por medo de interpelar. Não, eu sou intrépido, eu sou o cara, eu converso com todo mundo. Cara, não é assim. A gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala, porque às vezes você vai tocar em assunto, Ícaro, que você vai ferir o outro, às vezes você não sabe a intenção do coração. Então a gente tem que ter muita responsabilidade. E eu, apesar de ser direitista, ferrenho, doido, eu tenho um pouco de... Eu vejo que a direita ela tem um ponto frágil, ela tem um calcanhar de Aquiles, que essa galera, no afã de se posicionar, às vezes comete excesso ou lança palavras ao vento que causam própria destruição. E foi o caso do Gilvan. O Gilvan foi punido recentemente agora por uma coisa que ele disse. Você acredita que o Gilvan cometeu um excesso naquilo que ele falou? Poderia não ter falado? Ou você acha que a justiça que tá intervindo nas coisas, apesar de que a suspensão dele teve o aval da Câmara, né? A Câmara votou, a Comissão de Ética votou. Qual que é a sua leitura sobre esse momento delicado que a gente está vivendo, sobre esse ato de, às vezes, a direita se exceder no posicionamento? O Gilvan é um brilhante deputado federal. É aquilo que eu sempre falo sobre o posicionamento. Um homem, um político, ele tem que se posicionar de uma vez só. Aquele que foge daquilo que ele sempre falava com as pessoas, ou que ele falava até mesmo antes de um mandato, para mim é frouxo. Né? Um homem que se determina de algum lugar e depois muda o seu posicionamento. Para mim é um homem frouxo. O Gilvan, ele tem uma personalidade, por ser policial militar, ele tem uma personalidade muito forte, muito forte. E eu não julgo ele por isso. É claro que na política, ou não só na política, tudo se pode moderar. Claro, se eu tenho uma crítica a você, eu não preciso te xingar. Eu vou te criticar. A forma de falar. Isso. Como você mesmo deu o exemplo aí, Bruno. Antes de me posicionar, eu sempre procurava. Isso é moderação. Sim. Procurava os agentes políticos lá, vão fazer a obra e tal. E aí, quando você realmente via que a galera não estava nem aí, e você ia lá e se posicionava. Não é um pouco disso também? O cara saber as palavras? Porque, honestamente, a suspensão do Gilvan agora, cara, foi por uma coisa muito desnecessária de ter falado. Você não pensa assim, não? Olha, claro que eu não usaria as mesmas palavras para tecer críticas a algumas pessoas. O próprio deputado Gilvan já disse, né, depois do ocorrido, falou, olha, realmente eu excedi nas minhas falas, isso não vai mais acontecer, mas ele sempre declarou, o meu posicionamento sempre vai ser o mesmo.
você não tem problema nenhum se posicionar. Mas há Concordo. necessidade de você moderar. É aquilo que eu disse, eu não posso te criticar te xingando. Isso não existe, né? Isso não é bom nem para nós que somos seres humanos. A política também não precisa ter isso. E a Câmara Federal... Inclusive querendo trazer o Gilvan aqui. Depois você faz um meio de campo lá pra gente ouvir dele. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Vai ser ótimo. E, inclusive, na Câmara Federal, você vai lá, cara. Eu fui lá várias vezes e você vê um xingando o outro. Então, acredito que, com essa questão, né, tivemos 2 punições agora, recentemente, do Glauber, que agrediu uma pessoa dentro da Câmara, e do nosso deputado federal, Gilvan. E acredito que seja mesmo para moderar e servir de exemplo para todos os outros deputados. Gente, não tem necessidade da gente ficar xingando o outro aqui, porque lá fora... a população, a sociedade que paga por aquilo tudo ali, eles enxergam aquilo dali. Eles enxergam dali e tecem críticas ferrenhas. Mas com relação ao deputado Gilvan, o posicionamento dele é esse. Ele faz um brilhante trabalho pro Espírito Santo, né? Hoje, o Espírito Santo hoje não pode. As pessoas que votaram no deputado Gilvan da Federal não têm a propriedade de chegar e dizer que se arrependeu do seu voto. Porque ele entrou, na campanha ele falava, eu vou ser assim, assim, assim. Durante o seu mandato, ele está sendo do mesmo jeito que ele havia dito que ele seria. Então, as pessoas que votaram no Gilvan estão totalmente satisfeitas, mas também sempre cobra, ele mesmo diz isso. As pessoas cobram, vamos dar uma moderada nisso daí. E eu tenho certeza que ele vai ter aí, terminar o seu mandato e possivelmente vai ser reeleito para 2026, agora na eleição de 2026. Cara, você tem um capital político enorme, o Léo Camargo, né? Um jovem, uma jovem promessa, um jovem político. Você acredita que você ter vindo a prefeito demonstrou ou sinalizou lealdade, compromisso com o grupo? Você acha que você está bem posicionado junto ao PL, junto às visões de futuro do partido? Sim, com certeza. Nós temos, assim quando acabou a eleição, fiz questão de ir até o nosso presidente estadual, o senador Magno Malta, e eu fui lá agradecer, porque o que nós precisamos ser de verdade nessa vida nossa é ser grato a quem abre uma porta para a gente. E o senador Magno Malta, desde quando eu entrei no PL, também fiz isso quando ganhei para vereador em 2020, fui lá, e ele fez questão de dizer, olha, você... Estava eu, mais os 2 vereadores, vocês foram os únicos a chegarem aqui e agradecer. Então eu acredito que a gratidão é uma coisa muito grande. E eu fui lá ao senador Magno Malta e ele de pronto falou assim, olha, já começa a se preparar para 2026, porque você vai ser o nosso deputado estadual aqui pelo Espírito Santo, né, mediante a tudo que passou pelas eleições de 2024. Então, assim, o senador Magno Malta... é um exemplo para mim na política. Tenho tido ele como uma referência. Briga demais lá no Senado Federal. E isso nos inspira, nós que nós somos mais novos. Sempre nos inspira a ter aquilo que eu sempre digo, o posicionamento. Posicionamento é o que vale para mim. E o posicionamento dele é aquilo que eu defendo aqui também, por onde eu passo. Léo, como é que você enxerga, cara, o momento político no Brasil? Né? Nós temos aí uma série de incursões judiciais ao nosso líder maior aí da direita, aí, o Jair Messias Bolsonaro, né? Nitidamente está encurralando, né? Um encurralamento, não sei se essa palavra existe. Uma pessoa está encurralando a direita, está perseguindo. Carla Zambelli saiu e tal, foi embora. Eu já sabia que ela estava fora uma semana antes, mas a gente não divulgou isso por respeito à situação aqui. E mais outras coisas mais, né? Eduardo Bolsonaro tendo ido embora, Bolsonaro enfrentando processo em cima do outro aí, e a direita, me parece, politicamente está forte. É a minha impressão, quero ouvir a sua. Agora, em termos de posicionamento, a gente está vendo o Centrão muito mais se destacando, tomando para si a vedete do negócio do que a própria direita. O que você acha disso? A direita é forte, muito forte.
o povo conservador do Brasil, ele se sobressai. Não existe outro caminho. Você toma um cafezinho, Eu não? aceito. Então vamos pegar um cafezinho do Café Campeão pra gente aqui? Enquanto você vai falando, a gente daqui a pouquinho chega um Referência da café nossa pra nós. cidade, né? Café Campeão. Daqui a pouquinho tá chegando um cafezinho campeão aí. Traz um pra mim e um pro Léo Camargo, Saulinho, vambora. O Brasil hoje vive uma loucura, né, a nível político. Hoje nós estamos vendo um ativismo judicial massacrando o povo brasileiro, impondo aquilo que eles querem que seja imposto, enquanto as outras coisas são deixadas de lado. Crimes verdadeiros acontecendo são deixados de lado, passado o pano, e aí você vê, por um outro lado, uma perseguição a alguns agentes políticos da direita. E você só vê perseguição contra a direita. Então, isso está, assim, assolando a sociedade brasileira. E, graças a Deus, nós temos bravos deputados federais lá, senadores, que não deixam essa coisa, assim, se explodir ainda mais, sabe? A direita, ela, por si só, ela sobrevive aqui no Brasil, porque a maioria do povo brasileiro é conservador. É conservador e nós estamos vendo o povo se posicionar também. O Centrão é aqueles que vai aonde o vento leva. Para mim, o posicionamento é esse. Se tá bom com a esquerda, eles vão pro lado da esquerda. Se tá bom com a direita, eles vão pro lado da direita. Temos vários relatos aí de pessoas do centro que se vendem com relação ao seu voto, seja em qualquer esfera política, seja municipal, estadual ou até federal. Tá uma bagunça o jogo político aqui no Brasil. Você acha que o Bolsonaro é preso? Acredito que não. Prender Bolsonaro hoje é um suicídio para o meio político, para o meio judicial também. Por quê? Qual crime que ele cometeu? Qual é a prova de qualquer crime que ele cometeu? Nós estamos vendo o que estão impondo sobre ele, e não aquilo que ele realmente cometeu. E aí isso gera uma revolta na sociedade, uma perseguição. Já não se está falando mais no intuito golpe. Agora é o inquérito da ABIN, que indiciou Carlos Bolsonaro, que indiciou outros deputados. Parece lá. que não indiciou o Bolsonaro, não. Não, mas o jornal... Botou, aí depois tirou. Depois tirou. E assim, você vê como que é a situação... você vê também... Obrigado. Café Campeão aí, galera. Ó, esse café é bom. Você conhece o Café Campeão? Não, é demais. Eu, quando trabalhava com meus pais lá no supermercado Coramara, tinha uns amigos que faziam entrega do Café Campeão lá, ainda na Kombi. Botou uma gotinha aqui pra mim? Você é fera. Ainda Esse na é o nosso Kombi. querido Saulinho. Bom, então você acha que o Bolsonaro não vai ser preso? Cara, não tem como prender uma pessoa que não cometeu E o crime. Alexandre de Moraes vai preso? É o sonho de todo brasileiro. Todo não, pô. Tem uma galera que gosta dele. Aquela pouca gente, as poucas pessoas que ainda acreditam que Alexandre de Moraes é o salvador da democracia brasileira, quando na verdade não consegue compreender o que está acontecendo de fato no Brasil. E Lula? O que você acha de Lula? Péssimo presidente, uma péssima referência política para o Brasil. Rapaz, o cara conseguiu fechar a embaixada de Israel no Brasil. Você viu isso? Uma crise diplomática anunciada já. O cara tá lá no Você viu no G7? Que vergonha que o Brasil tá passando. Você vê nos vídeos que o cara tá totalmente bêbado, no meio de grandes lideranças mundiais. E as pessoas rindo dele. O Macron rindo dele como se assim, olha que situação, sabe? Então é complicado demais. Como é que a gente entrou nessa, Léo? Onde vocês falharam, vocês políticos da direita? Que deixou a gente cair nessa buraca aí? Nós acreditamos muito no que tem por trás de como chegou. Primeiro, ele foi descondenado. Um político condenado em 3 instâncias. Foi preso, ficou mais de 1 ano preso e de repente foi solto, porque a popularidade do Lula ela era muito consistente até 2022. Nós estamos vendo aí a popularidade dele caindo assim de paraquedas, pularam de paraquedas sem paraquedas. Essa popularidade, rapaz. Ele tem 30% dos votos no Brasil e só. Oscila de 20 a 30, só isso que ele tem. Agora, vamos lá. Você não acha que o Bolsonaro vacilou no meio do caminho, não? Eu digo o seguinte, ele chegando. Os primeiros 2 anos de mandato, até a pandemia ali,
Ele fala, eu vou, porra, você, porra, e pá, e não sei o que, porra, meu negócio é contra aqui de gay, porra, e tal. Aí ele falava, e ô Globo, vocês vão ver comigo, Globo. Pô, ele ameaçava, me botava o dedo e falava e acontecia. Depois daquela CPI de tal, aquela CPI lá da saúde lá, que o pessoal tentou pegar, que não tinha nada naquilo. Depois daquilo ali, daquele movimento, depois que veio toda essa perseguição judicial aí, você percebe que ele deu uma moderada no tom. Ele deu uma moderada no tom. Inclusive, os críticos do Bolsonaro dizem que ele falou muita coisa desnecessária, inclusive diante da pandemia, né? Pô, eu não sou coveiro, pô. Eu sei que foi fora tirada de contexto, mas ele tinha um posicionamento muito agressivo. E depois, no final do mandato, ele foi dando uma maneiradazinha, foi equilibrando um pouco mais o discurso. Você acha que se Bolsonaro tivesse mantido ali um discurso mais moderado durante o governo, criado mais aliança, ele teria conseguido ganhar essa aí sem sombra de dúvida? Hoje Bolsonaro é a minha referência no quesito presidência da República. Eu não vejo outro nome... A minha também, pô. Isso aí... eu não vejo outro nome para disputar a eleição para presidente do Brasil que não seja Bolsonaro, certo? Claro que falou muitas coisas que feriu muitas pessoas. Ele mesmo já declarou isso, né, velho? Sim, mas isso é personalidade. Todo mundo, cada um ser humano tem uma personalidade diferente. E ele chegou aonde chegou sendo o que ele é, sabe? Eu não estou aqui para dizer que o que eu tenho a ver com a vida pessoal de Bolsonaro, eu não tenho nada a ver com a personalidade de Bolsonaro, eu tenho a ver, sim, aquilo que ele defende, que ele quer para o Brasil. O Brasil hoje é uma potência escondida debaixo de um tapete, sabe? Usada somente para corrupção. Bolsonaro veio em um momento de 4 anos sendo presidente da República, pegou uma pandemia no início do seu mandato, segurou a pandemia todinha durante o seu mandato e o Brasil prosperava. Não tenha dúvida. Melhor ano para mim como empresário foi 2020. Agora você imagina se Bolsonaro é presidente fora de uma pandemia. O que o Brasil seria nesses 4 anos que se passaram agora? Cara, então eu não tenho nada a ver com aquilo que ele fala, do jeito que ele fala. O que eu me importo é com o que ele é para o Brasil, como político que ele é para o Brasil. Se ele falou alguma coisa que desagradou alguém, cara, eu não me importo. Se ele fala alguma coisa que me desagrada, eu não me importo. O que me importa é o que ele é e representa para o Brasil. Muito bem. Bom, Léo, o que vem pro ano que vem aí? Você é deputado estadual, então? Vai vir? Meu nome já está como pré-candidato a deputado estadual. Até mesmo em uma conversa com o senador Magno Malta, lá, logo após que acabou as eleições, e nós estamos alinhando aí, buscando nosso espaço, né? Não é fácil, nós estamos construindo ainda. Tem acontecido algumas pesquisas aí na cidade que nos deixa muito feliz, né? Nós temos acompanhado e o nosso nome ainda está em evidência. Muito melhor, o nosso nome hoje está melhor do que o ano passado. Isso é bom, cara, isso é bom, isso mostra para mim que eu estou no caminho certo, né? Sempre fala assim, Léo é oposição. Tá dando certo. Tá dando certo. A população... Então fala que você é, pô. Não fala que você não é, não. Você é mesmo, eu volto a dizer, eu não sou oposição a uma pessoa. Eu sou oposição ao que é errado. Não, tá certo. Eu tô aqui contemporaneizando. Sim. E arrancando um sorriso de todos nós aqui. Léo, cara, pra mim é uma honra te trazer aqui. A gente não passou pauta, a gente não combinou nada aqui do que a gente ia falar. O intuito do programa é gerar um conteúdo para o setor da pedra. E eu te pergunto, como é que é o seu relacionamento com o setor da pedra? Eu tenho muitos amigos empresários no setor do mármore e granito. Dá para citar alguns aí? Tem o Zico da Naturalis, tem Joelmo Pontes, que acredito que ainda mexe, né? Tem a fábrica de explosivo deles. Nós temos alguns outros amigos, temos ali em São Joaquim, tantos outros amigos ali, né? O Bruno, da Brumagran, que nós já conversamos bastante. Mas todos os empresários aqui de Cachoeiro têm o meu respeito. Sobrevivem. Hoje, para empreender aqui no Brasil, é sobreviver. Então, sobrevivem e têm o meu respeito. Vou falar uma coisa para você. Se eu fosse prefeito, eu estenderia um tapete verde e amarelo, não um tapete vermelho, para todos eles e
chegaria para eles e falaria, olha, o que vocês querem? Porque quando vocês crescem, quando o setor produtivo de uma cidade cresce, cresce todo mundo. Cresce a cidade, cresce os empresários, cresce os moradores dessa cidade. Então, se um dia for me dada a oportunidade de ser prefeito dessa cidade, vou segurar na mão deles, vou falar assim, o que vocês quiserem e estiver no alcance da prefeitura, vocês terão. Muito bem. Ô, Léo, para mim é uma honra te receber aqui. Quero que você volte mais vezes. O nosso espaço aqui é democrático, como eu te disse no início. Nós estamos aqui para registrar conteúdo, para dar voz, para dar oportunidade. Nós somos uma página recém-criada, mas altamente relevante. O setor da pedra não tinha nenhuma página, nenhum conteúdo, a não ser o que as próprias empresas produzem de si mesmo. A gente não tinha um periódico para poder registrar as impressões das pessoas, para poder traçar, gerar conteúdo mesmo, a palavra é essa, né? A gente fez uma pesquisa, Léo, agora deve estar desatualizada, alguns meses atrás, na internet tudo muda com muita rapidez, né? Mas o que nos motivou a montar essa estrutura, gostou do nosso estúdio? Maravilhoso, muito bom. Fizemos um estúdio aí de primeiro mundo, uma coisa não vista aqui no sul do estado. E porque a gente fez um estudo e descobriu um dado importante que eu vou registrar aqui no programa. Nós encontramos uma equivalência, né, de cerca de 1000 vezes mais registro na internet da palavra porcelanato do que da palavra pedra natural, Ícaro. O que isso significa? Isso significa que tem 1000 vezes mais pessoas produzindo conteúdo para promover o porcelanato do que promover o uso da pedra natural. E qual o problema disso? Cara, a princípio nenhum, porque o porcelanato é um excelente produto e a gente não vai brigar com o porcelanato, não. É apenas uma referência. Porque no fim das contas, o porcelanato ele briga com a pedra natural em alguns ambientes do setor de revestimento, né, da construção civil. Então, alguns lugares que poderiam ser especificados uma pedra natural, uma área externa de uma casa, numa fachada de um prédio, uma fachada de uma casa. Hoje, os arquitetos e os decoradores e as pessoas ou a dona de casa que escolhe o material que ela quer usar, está optando por porcelanato ou outros produtos que competem com a pedra natural, simplesmente pelo fato de que a informação não está chegando até ela. Então, esse projeto, como eu te falei, é novo. Hoje, a gente está falando do seu mandato aqui, e vamos sempre fazer isso, mas em breve, no momentozinho oportuno, nós vamos abrir aqui o nosso shopping, né? Enquanto a gente estiver entrevistando, a gente vai falar para a dona de casa, compra essa pedra aqui, nós vamos lançar o nosso e-commerce dos nossos artesanatos, né, de pedra. Então, a gente está criando um ecossistema de negócios. Nós temos as nossas reuniões de negócio aqui, estamos preparando o Pó de Pedra Nexus aí, para a gente, são os encontros empresariais que a gente promove aqui. Tem todo um ambiente, tem toda uma ambiência para a gente promover o uso da pedra natural. E o que eu deixo de recado para você, Bruno, o que você tem a ver com pedra? Eu tenho negócios na pedra, né? Eu represento uma empresa de fora do país aqui, eu e minha esposa, vendo, tenho clientes, dou consultoria em empresas, fui gestor em algumas, vendedor em outras, tenho uma carreira de mais de 20 anos no setor da pedra. E o que eu quero dizer para você? Quando você estiver no mandato lá, olhe com carinho para o setor produtivo da pedra, que eu sei que você já olha. Quero pedir desculpa a você, de vez em quando me dá uns pigarrinhos aí. Ainda mais nessa época que muda o tempo. Toma café campeão. Pois é. Então, Léo, olhar com carinho soluções logísticas. A gente tem conversado, quando a gente decidiu, vamos fazer o quadro Pó de Pedra Política, a gente tem trago políticos relevantes aqui, de renome, né? Pessoas que são importantes de receber essa mensagem da pedra, promover um setor que é uma das principais economias. Eu tenho que atualizar o número, estava em terceiro ou quarto economia do PIB capixaba. Tem que atualizar esse número aí. Mas certamente a pedra natural, a pedra ornamental, é o quarto, e figura entre o quarto e quinto, varia de ano para ano, minério exportado do nosso país. Então, 85% das chapas de granito que rodam no Brasil, que são produzidas no Brasil, passam por Cachoeiro de Itapemirim e região, né? Então, isso revela a importância econômica que nós temos no cenário,
revela que tem um povo trabalhador, e a gente cita às vezes os empresários, mas a gente não está aqui só dando voz ao empresariado, todos esses parceiros que estão com a gente aqui, nós também estamos representando, sendo voz para o vendedor de granito que traz o dinheiro para cá. Nós estamos representando o minerador, o minerário lá, o cara que está em cima de uma pedreira nesse momento, enquanto a gente fala aqui com a picareta lá, com o rompedor abrindo pedra, o maquinista que está virando uma pedra, o resinador, o polidor, o cara que está operando um tiar, o ajudante, porque você, meu amigo ajudante, você é importante para a economia capixaba, você é importante para todo esse ecossistema de negócios que a gente está fazendo aqui. E eu quero que cada político que vem aqui entenda que a gente está aqui, a gente não pode falar por ninguém, cada um tem a sua própria voz, mas a gente está aqui de alguma forma, nem que seja um pouquinho, representando toda essa classe trabalhadora, toda essa gente que paga imposto, como você várias vezes mencionou aqui, que trabalha por uma cidade melhor, por um estado melhor, por um país melhor, por um mundo melhor, pessoas que acreditam no dia de amanhã, e a gente está abrindo e registrando, porque você, o hoje, Léo, mas você representa o amanhã, porque você tem uma missão lá, você vai ser eleito. É muito difícil você não ser eleito, só se tiver uma conjuntura política muito desfavorável. Mas você é um potencial político, daqui a pouco vai estar com mandato. A gente tem conversado com políticos com mandato aqui, vários deles, a quem eu lanço o meu agradecimento pelo respeito que está sendo dedicado a todos nós aqui, entendendo a seriedade que nós estamos fazendo. A gente não está aqui para apertar a política, para fazer gracinha. Às vezes chega para a gente, aperta assim, aperta assado. Cara, a gente não está aqui para apertar ninguém. A gente está aqui, logicamente, para registrar, né, impressões que são importantes da opinião e do posicionamento político, porque a gente não quer votar num banana, a gente não quer votar num interesseiro, num corrupto, num ladrão, num safado, porque isso já está aí, né, disseminado desde que o Brasil é Brasil. A gente está aqui para fazer um registro sério, para emanar uma voz de uma classe produtiva que muitos nos importa, que muito fala ao nosso coração, amigos, caminhoneiros, alguns morrem pelas estradas, levando a pedras do fruto do nosso trabalho aqui. Então, às vezes, quando acontece um acidente, muita gente fala, olha lá, esse cara é doido, tá morre bicho, olha lá o maluco correndo, mas não tem um olhar de piedade por uma estrada que não está calçada, por uma solução rodoviária que não está pronta. A gente agoniza pedindo uma esteira ali naquele bendito daquele Vargem Alta que nunca chega, e fica só as falácias. Entra político e sai político e tem gente morrendo naquela merda. Isso revolta a população. Isso é motivo de revolta. E a gente fala, pede, e vamos fazer, vamos votar. Aí na votação vem todo mundo, e pede voto, e bate e dá nas costinhas, né? Não é verdade, Léo? E a gente precisa de soluções, cara. A gente precisa resolver o problema verdadeiro do povo. E a gente está aqui, bem antes da política, registrando essas impressões, cumprindo o nosso papel social e abrindo esse espaço, Léo, para você, para os seus correligionários, para aqueles que estão com a gente. Você é fã, é eleitor, é parceiro, é aliado político do Léo Camargo. Propague essa ideia, vamos divulgar, vamos botar gente boa lá, gente que briga pelos interesses da população, não é verdade, Ícaro? Chega da gente alimentar esse sistema podre, encardido e inundado que está por aí. Então, meu irmão, pode contar com a gente, com o espaço da gente, com o apoio da gente, naquilo que nos é possível fazer. Eu desejo sucesso para a sua caminhada política, para o seu grupo político, para as pessoas de bem que caminham com você. Lógico que político não agrada a todos, o nosso papel aqui não é esse, nem o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo agradou a todos, né? Mas nós sabemos que temos a nossa missão, e quando a gente cumpre a nossa missão de corpo, alma e coração, a gente chega lá, não é isso? Queria que você deixasse suas considerações finais aí para a gente ir para o encerramento. Bruno, eu te agradeço por estar aqui nesse momento de fala no Pod Pedra, e pode ter certeza que eu quero mesmo voltar. Gostei muito do bate-papo, a gente se sente muito à vontade aqui conversando sobre os assuntos interessantes da sociedade brasileira. Com relação ao empreendedorismo, sou fã. O meu objetivo na política é prosperidade. O meu objetivo na política é progresso. O meu objetivo na política é ordem. É o que está escrito na bandeira do nosso Brasil. Eu quero isso.
Eu quero um dia ser prefeito de Cachoeiro e depois, quando acabar o meu mandato, as pessoas olharem para mim e falar assim, você foi o melhor político ou o melhor prefeito que já passou aqui por essa cidade. Um político que não vai roubar o dinheiro que você paga de imposto, um político que vai pegar na sua mão e dizer o que você está precisando, desde o pequeno empreendedor, um camelô, até um grande empresário, isso para mim não faz diferença nenhuma. Para mim, todos têm que crescer, todos têm que trabalhar, todos têm o direito de ter, de levar o sustento para dentro da sua casa, independente do segmento que tem. Eu quero isso. Esse é o meu sentimento de política. O que eu penso política é isso. E eu só preciso de uma oportunidade para mostrar que dá para ser de verdade no meio desse monte de mentira. Então eu agradeço ao espaço aqui do Pó de Pedra. Agradeço a você que nos acompanhou até agora. Não deixe de se posicionar, sempre se manifeste, porque, na verdade, quem movimenta toda essa questão política no Brasil é você. Se você não se posicionar e esperar por um vereador, um deputado, um governador, você vai acabar se frustrando. Então se posicione e diga o que você defende para que não venha acontecer esse colapso na política, o que estamos vivendo hoje. O político tem que fazer a sua parte, sim, mas a população também tem que fazer a parte dela. Muito bem. Muito obrigado, Léo, mais uma vez. Obrigado ao Ícaro aí. Valeu, Saulinho, pela produção. E você que está chegando aqui agora, falar de pedra ficou mais leve. Às vezes a gente se exalta um pouquinho do temperamento, mas o nosso coração está com você. Para nós é um privilégio ter você aqui com a gente. Confira esse e outros conteúdos aqui no nosso canal. Siga, compartilhe para os amigos, para os parentes. Ajuda a gente nessa distribuição do conteúdo que vale a pena. Beijo no coração de todos. Valeu!